CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Oi, Andréia, tudo bem? Olá, Mário, tudo bem? Boa tarde aos nossos ouvintes, Adalberto, Murilo e hoje Patrícia Valim também aí nos prestigiando, né? Muito bacana. Muito bacana ter a Patrícia aqui também hoje. Estamos torcendo para a recuperação do Pedro Cunha, nosso produtor, que estava com a garganta inflamada, mas em breve estará aqui conosco, ainda essa semana, imagino. Sim. Se Deus quiser. Sim. Andréia, do Pedro. Uma colega recentemente chegou de São Paulo. Ela foi passar um período lá cobrindo férias, 2 meses de férias em São Paulo. Ela falou, olha, dava a hora de ir embora, ninguém ia. E já tinha dado minha carga horária, ninguém ia embora lá. E eu ficava sem graça. Ela foi acompanhar um telejornal lá em São Paulo. E eu ficava sem graça de ir embora no meu horário, porque ninguém ia, todo mundo ficava até depois do horário. Aí eu acabava ficando mais lá, enfim. E se é sinal de que a pessoa organiza mal o próprio tempo, ela está com um trabalho demais, ou ela quer aparecer mesmo para o chefe? Tem uma série de significados, né, Mário? Mas eu acho que o que reforça mais é que essa lógica, né, essa expressão que nós ouvimos ao longo da nossa carreira, o tal de vestir a camisa, ela precisa rapidamente ser ressignificada, né? Seja porque vestir a camisa já deixou há muito tempo de ser aquela coisa de que eu trabalho longas horas, sem descanso, sábado e domingo, depois do expediente, inclusive, né, agora, inclusive com estudos de neurociência, comprovando para a gente que trabalhar mais de 6 horas por dia pode atrapalhar a produtividade e capacidade de concentração, que foi o estudo da neurocientista Thaís Gameiro, que saiu lá numa matéria bem longa do Estadão. Então, a gente precisa ressignificar, porque isso não faz mais o menor sentido, e muita gente não encara isso mais como vestir camisa, ou essa coisa também da expressão dor de dono, que são coisas que eu chamo do mundo antigo, né, e que a gente precisa revisitar, e agora com essa sustentação científica que sequer capacidade de concentração a gente tem quando fica trabalhando longas horas sem descanso, né? O estudo mostrou isso, Eu não vi a matéria do Estadão, mas demonstrou isso, que a gente perde a capacidade de concentração e, claro, a produtividade também, à medida que a gente fica mais de 6 horas, 7, 9 horas no trabalho. Isso, a Thaís, né, Gameiro, essa neurocientista, ela diz que quando a gente está concentrado, a gente usa uma parte do cérebro chamada pré-frontal, né? E ela diz que é nela que a gente consegue manter a nossa atenção a detalhes e permitir que a gente tome decisões. Quando a gente fica mais de 6 horas nesse processo de concentração, a gente começa a ter uma série de falhas cognitivas e, naturalmente, isso pode trazer uma série de prejuízos, inclusive para a empresa, né? Ela traz até alguns exemplos. Ela diz que até a gente pode forçar a barra e continuar trabalhando mais de 6 horas nesse pique de concentração, mas no dia seguinte a gente vai ou enviar um e-mail errado, ou a gente vai esquecer alguma data, ou não vai dar atenção a algum detalhe super importante, enfim, vai cometer um erro, e aí dependendo do local de trabalho onde você está, pode cometer até erros que coloquem, né, em risco a vida de outras pessoas. Então ela traz isso com um estudo científico. Mas independente disso, Mário, né, se é 6 horas, se é 8 horas, é claro que cada indivíduo reage de uma forma diferente, outros têm mais capacidade, depende também do tipo de trabalho que a gente está exercendo, que exige um pouco mais de concentração ou menos, mas o fato real, o fato que todos nós estamos vivendo, basta bater um papo de meia horinha com um amigo, com os colegas de trabalho, eu que atendo, seja aluno, seja empresa, seja executivo, nos meus inúmeros trabalhos, eu posso afirmar que as pessoas estão exaustas, as pessoas estão trabalhando demais, e que não só um excesso na sua jornada, mas um excesso de pressão externa, e deixando de considerar que a gente é um sujeito que, até do ponto de vista de produtividade, a gente precisa investir em outras dimensões da nossa vida. Então, muitas vezes, né, a gente está ali por conta dessa hiperconectividade, né, que a gente pode ser acessado a qualquer momento, a gente está cada vez mais com dificuldade de separar
o tempo de trabalho e o descanso, né? Ou vida profissional com a vida pessoal. E as duas dimensões nos exigem muita dedicação. E aí a gente chega numa outra matéria que não fala exatamente disso, mas pelas nossas experiências assim, profissionais e de tudo que a gente ouve, essas coisas provavelmente devem estar se cruzando, porque saiu uma matéria recente no G1 que diz que cartórios, no Brasil todo, tá, registram um número recorde de divórcios em 2021. Então, essa coisa da gente não ter o tempo necessário, até de dedicação, porque uma relação, né, Mário, ela exige também dedicação, né, concentração, tempo, a gente precisa de tempo para dedicar nas nossas relações pessoais, e se eu concentro todo esse tempo numa única dimensão da minha vida profissional, e que, inclusive, isso nem vai, consequentemente, me trazer grandes performances por conta dessa matéria da neurocientista, né, que fala que a gente até perda de concentração a gente tem, então a gente tem um problema que precisamos conversar sobre isso, né, sobre a nossa jornada, sobre esse novo ressignificar de vestir a camisa, que vestir a camisa é essa, e aí a gente entra numa outra matéria, porque parece que as coisas vão se puxando, vão se costurando, né? Uma matéria também recente, inclusive saiu antes da sexta-feira, antes da semana da Sexta Santa, na época, negócios, dizendo assim, ó, por que cada vez mais profissionais evitam cargos de liderança? As pessoas diferentes da minha geração, Mário, né, que tinham um sonho ali de ocuparem posições de liderança, sobretudo os jovens, olham para suas atuais lideranças e falam assim, como é que se eu quiser liderar uma equipe, é essa vida que eu vou ter para mim, eu vou ter que abrir, sacrificar totalmente a minha vida pessoal em favor da empresa, eu não quero ser líder não, me deixa aqui. Até porque os símbolos de sucesso dessas novas gerações são diferentes da minha geração, por exemplo. Então, tem muita coisa, né, que envolve esse mercado, né, esse conceito de carreira, conceito de vida profissional, que esbarra em termos de jornada. A gente precisa repensar essa entrega excessiva de horários para o trabalho, porque daqui a pouquinho, ou ninguém vai querer mais trabalhar nas empresas, ou ninguém mais vai poder se relacionar na vida pessoal, ou a gente vai ter muita dificuldade de contratar o que o mercado chama de talentos, porque hoje os talentos eles querem saber exatamente se o trabalho que eu vou exercer, né, que vai contratar minha força de trabalho, vai me dar a oportunidade de eu viver outras coisas. Eu não quero só trabalhar, eu quero, né, desenvolver a minha capacidade artística, eu quero desenvolver minha capacidade de relacionamento. Tem gente que gosta de tocar um violão, tem gente que gosta de desenvolver poesia, nós somos tão múltiplos, né, Mário? A gente pode ser tanta coisa ao mesmo tempo, e aí uma empresa que entende, né, que o bom funcionário é aquele que sempre faz hora extra, que está sempre disponível, sábado e domingo, a qualquer momento, ela precisa se repensar rapidamente, né? Porque, já tem participação aqui, o pessoal querendo conversar com você, o Marcelo Raposo, mas eu me lembro também de um ditado antigo, e que você disse que, olha, isso já está meio ultrapassado, mas ainda me parece comum. O líder dá o exemplo, né? Mas o chefe vai embora tarde. Eu não posso ir embora antes do chefe. Quando ele não sai, eu não saio. Será que está sendo bem avaliado assim, essa pessoa que fica lá, continua, mesmo cansada, exausta, sem produzir naturalmente? Esse conceito já está tão ultrapassado assim, André? Pois é, Mário, engraçado que eu separei aqui 3 pequenas dicas, bem daquele jeito que a gente gosta, bem prático, bem simples, porque as pessoas podem estar me ouvindo, né, e falar assim, André, ok, né, a gente realmente está trabalhando tanto, mas então o que a gente faz? Porque precisa do emprego para pagar os boletos, né? Como que a gente lida com esse mundo que tem exigido tanto da gente? Aí eu separei 3 diquinhas aqui, tanto para funcionários quanto para empresas, que uma das dicas para o funcionário conversa com isso que você está falando. Que eu acho que a gente tem que ter um cuidado, Mário, com o nosso comportamento individual, que a gente pode, sem estar no campo da consciência, fortalecendo uma cultura de excesso de trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a sua liderança nem te pediu, não é uma política da empresa, você não tem necessidade de estar depois do horário, porque o seu trabalho já foi entregue, mas porque você acredita, dentro dos seus padrões, dentro do que você sempre
viveu, que ficar depois do horário significa alguma coisa positiva. Na medida em que você, no seu comportamento individual, faz isso, você pode estar quase que oprimindo o colega do lado, e você trouxe, né, no início da nossa conversa, um exemplo concreto de uma colega sua que foi ter uma experiência fora, que não foi porque se sentiu intimidada pelo comportamento coletivo. E será que esse comportamento coletivo precisaria estar ali também? Então, eu sempre gosto de fazer um exercício da gente primeiro se afastar, né? Porque é mais fácil botar a culpa na empresa, no chefe, enfim. Mas será que eu, individualmente, não estou tendo um comportamento que está fortalecendo essa cultura do excesso de trabalho? Então, acho que essa é a primeira reflexão a fazer. A segunda é o seguinte: por que eu não busco esse diálogo interno? Será que a minha liderança é tão inacessível que a gente não possa conversar sobre isso? Olha, acho que está tendo um excesso aqui todos os dias, não uma vez ou outra, é claro, né, tem uma situação que exige, mas todos os dias isso virá uma rotina. Vamos conversar sobre isso. Eu não tenho dúvida que tem espaços que são possíveis da gente dialogar, mas as pessoas sequer querem levantar essa temática com medo de serem mal interpretados. E a gente precisa reconhecer o quanto antes que a nossa vida ela é composta de 3 dimensões. Eu trago isso, mas eu gosto de reforçar para os nossos ouvintes refletirem, todos nós, né? Que a nossa vida, a saúde no sentido completo, e um funcionário, para ele produzir bem, ele precisa, obviamente, de saúde, é uma dimensão biológica, então a gente precisa dormir, a gente precisa ter horário para almoçar, ter um tempo adequado para ir em um lugar, né, que tem ali minimamente uma alimentação adequada para o nosso corpo biológico. Nós ainda somos seres biológicos. Uma dimensão que é psicológica, então a gente tem um aspecto emocional, a própria parte cognitiva fala sobre isso, não só biológica, mas psíquica também, e social. Nós temos família, nós temos filhos, nós temos o direito, né, de desenvolver outras competências nossas para além do aspecto profissional. E quantos estudos já comprovam que todas as vezes que a gente tem espaços ou de viagem ou de acesso a algum aspecto cultural, que a gente volta mais, né, fluido. O Evandro acabou de falar, né, de competências de um inovador. A gente tendo acesso a coisas diferentes do nosso dia a dia, a gente acaba entregando algo diferente para a organização. E, por último, a gente tem que estabelecer o nosso limite, sabe, Mário? De novo, aí o conceito de autocuidado. Cada um tem o seu limite e, às vezes, não dá para a gente descartar a possibilidade de uma transição de carreira. Se eu estou numa organização que não me respeita em nada a minha jornada, talvez faça sentido eu me experimentar, e, de novo, a gente usando um outro termo da empregabilidade, né? Porque pode ser que eu esteja numa outra empresa em que já vê essa questão com um pouco mais de naturalidade, porque já caiu de maduro, enfim, essa história de que vestir a camisa é a gente ficar absolutamente à disposição da organização. E para as empresas, eu acho que a recomendação que é fundamental tomar essa consciência, né, Mário? Que os símbolos de sucesso estão se modificando, que os talentos passam a valorizar fortemente as jornadas que permitem explorar as suas outras dimensões da vida, que o mercado consumidor está de olho nisso, então as pessoas não querem consumir, cada vez mais esse bloco da sociedade tem crescido do mercado consumidor. Eu não quero consumir de uma empresa que explora a sua força de trabalho, os conceitos de sustentabilidade super ligados a isso, né, ligado ao compromisso social e da saúde com os funcionários de uma empresa. E, por último, a minha grande recomendação para as empresas, que é o seguinte: já que a gente está vivendo essa era, né, de tanto cansaço, né, e tem um autor que eu gosto muito, eu já citei aqui, mas sempre gosto de reforçar, o Byung-Chul Han, que é um filósofo norte-coreano, que ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço. Então, já que a gente está na sociedade do cansaço, seja uma empresa de vanguarda, sabe? Reconheça, valorize o bem-estar dos seus funcionários. É óbvio que produtividade ela é fundamental, ela é necessária, né? É a produtividade que gera e que traz os lucros para a organização, isso é lícito e é louvável, mas sem burnout, né, o Mário? Eu sempre tenho dito isso nas organizações que eu tenho oportunidade, sem o esgotamento da sua força de trabalho, porque aí fica muito complicado, e não só os colaboradores, mas a camada de liderança também tem mostrado muitos sinais de exaustão, né? Então, acho que é uma reflexão aí para todos os lados.
Andréia, só compartilhando com você, você falou em alto limite, a pessoa saber até quando ela pode ir, em que momentos ela pode ultrapassar um pouquinho esse limite. O Marcelo Raposo mandou um comentário longo aqui para você, posso ler? Claro. Eu tenho uma regra pessoal para além do horário, evito deixar tarefas inacabadas. Deu meu horário, faltam só 20, 30 minutos para eu terminar minha tarefa e não vai atrapalhar minha vida pessoal, eu termino logo. Se ainda falta muito, informo que a tarefa está inacabada e termino no dia seguinte. Normalmente também já dou prazos e os cumpro. Em caso de pepino, assim, problemão, erro em produção, aí não tem relógio, tem resolução. Por isso, eu tenho um cargo de confiança. Por outro lado, quando eu preciso de tempo para minha família, ir ao médico, uma reunião de escola, eu sou apoiado em me ausentar. Quando estou com a família, telefone no Vibracal no cantinho, sem telefone comigo. Esse é o Marcelo Raposo, ele consegue até manter o telefone distante quando não está no trabalho. Que bacana. E aí você vê que o Marcelo, né, ele trouxe as duas dimensões, a dimensão dele como indivíduo, ele colocando limite, tendo bom senso ali, né, de que hoje sim, mas todo dia não, e também está numa organização que reconhece que ele tem essa característica de quando for necessário, ele vai dar uma esticada ali, mas reconhece que, bom, aqui a gente flexibiliza porque tá na hora do Marcelo ir numa reunião de escola, né? Eu sempre digo, Dia dos Pais, não adianta mandar o avô nem o padrinho, porque a criança quer ver o rosto do pai. Dia das Mães, não adianta mandar a vovó ou ajudante de casa, porque ela quer ver o rosto da mãe. Isso daí é desde sempre, né? Então, se eu tenho essa flexibilidade dentro da minha empresa, sinal de que essa empresa é uma empresa que merece a minha força de trabalho e um esforcinho adicional uma vez ou outra. Agora, sempre, e eu não tenho uma contrapartida dessa empresa, eu acho que vale a pena refletir. Andréia, muito obrigado, querida. Até a próxima segunda-feira. Até, um abraço em todos. Evandro falou sobre networking. Não sei se seria um tema interessante para a gente debater aqui segunda-feira, hein? O que você acha? Podemos, sem dúvida. Network é uma competência, não só uma característica, uma necessidade, mas uma competência. Podemos conversar sim, Mário. E como fazê-lo sem ser pedante nesses tempos de rede social? Pode ser? Podemos, combinado. Obrigado, Andréia.